Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre corrente, circuito elétrico, tá ok? Nosso conteúdo de física, terceiro ano. Então vamos partir para a parte conceitual. Então tensão elétrica, também conhecida como DDP ou diferença de potencial, e ela se refere à quantidade de energia necessária para movimentar uma carga elétrica. O que é carga elétrica? Ou seja, para movimentar aquela carga, fluxo de eletricidade. A sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o volt. Então, sempre que você vê o volt em algum equipamento, alguma descrição de algum equipamento, vê lá tantos volts, já sabe que aquilo está se referindo à tensão elétrica suportada, tá? Ou seja, necessária para que aquele equipamento ele funcione. Então, se você tem um equipamento que a tensão dele é 110, sabe que ele suporta 110. Se fosse colocar ele numa rede que ultrapasse 110, tipo um 220, ele vai queimar. Tá, ok? Seguindo, quais são as características, então, de uma tensão elétrica? Tá? Então, tensão elétrica ela refere-se à diferença de potencial entre dois pontos determinados de um circuito. Nós vamos ver isso no próximo slide, tá? Como é que isso ocorre. E ela determina a quantidade de energia que está sendo fornecida nesse circuito. Okay? Aqui, como exemplo, eu peguei aqui uma lâmpada incandescente, pilhas e baterias e chuveiro elétrico. Então, aqui, por exemplo, na lâmpada incandescente, a diferença de potencial ela vai estar nessas duas extremidades do filamento, nessa e nessa aqui. Então, a devida diferença de potencial ocorre o quê? O fluxo de corrente, né, de carga nessa vai passar por esse pequeno fio aqui. Então, isso vai fazer o que? Vai permitir que o equipamento, né, emita aquele brilho quando passa por esse fio, ok? Vai gerar luminosidade. Mesma coisa acontece com as pilhas e baterias, né, que o mecanismo é o mesmo. Então, vocês já viram que na pilha e bateria você tem polo positivo e negativo. Ou seja, nesses polos nós temos diferenças de potenciais elétricos. Então, isso faz com que permite o fluxo de carga, né, na pilha. Então, quando você fecha o circuito, vocês já observaram, quando você pega um aparelho que tem duas ou mais pilhas, vocês percebem que elas ficam o quê? Positivo com negativo, uma conectando na outra e fechando o ciclo. Então, na uma extremidade você tem positivo, na outra você tem negativo. Você fecha o circuito ali, ou seja, permite o fluxo de carga, o que vai fazer o equipamento funcionar. Já nos chuveiros elétricos, isso ocorre o quê? Na resistência. Tá ok? Voltando aqui rapidinho, vocês já observaram que as informações acerca da tensão elétrica e da corrente elétrica, geralmente você encontra isso, tá, nos equipamentos, na embalagem desses equipamentos, ok? Então, vocês têm lá normalmente volts, watts, mas particularmente na tensão elétrica você vai ver lá a descrição em volts. Isso é muito importante você saber, né, antes de instalar um equipamento na sua residência, por exemplo. Normalmente nas residências o padrão é 110. Se você comprar um equipamento que a tensão necessária para o funcionamento, né, seja 220, ele não vai ter um rendimento tão bom. Agora, se você compra um equipamento 110 e instala ele numa rede 220, ou seja, se o equipamento suporta só 110 e a carga que passa na rede da sua casa, o circuito elétrico da rede da sua casa é 220 acima da capacidade do equipamento, o que vai acontecer? Ele vai queimar. Tá? Antigamente os equipamentos eles vinham já com uma chavezinha que você botava 110, 220. Hoje em dia, alguns são bivolt porque ele funciona 110 como 220, né? Como os carregadores de celulares, mas existem outros que você, quando compra, se você entrar no site, por exemplo, Casas Bahia Americana, e for comprar um ar-condicionado ou um outro aparelho desse tipo, você vai ver que algumas vezes vem a descrição assim, como opção 110 ou 220, então ele já vem na tensão pré-determinada, então você tem que ter cuidado para não comprar um 110 e botar lá na rede de 220. Né? Seguindo, existem algumas formas distintas de nós determinarmos o valor dessa tensão elétrica. Nós vamos ver agora quais são basicamente 3. Qual que eu vou usar? Isso vai depender das variáveis, das informações que a questão vai estar te dando.
Então, por exemplo, se eu estou numa questão onde o enunciado está pedindo para me determinar o valor da tensão, cujo símbolo é um U maiúsculo, e ela está me dando como informação, como dados, energia elétrica e carga elétrica, eu vou usar essa primeira fórmula aqui. Então, o valor da tensão elétrica ela vai ser uma razão entre a energia elétrica e a carga. O que significa razão? Razão é resultado de uma divisão. Então, para mim achar o valor da tensão, basta dividir o valor da energia elétrica, que vai ser me dado em joules. É importante você saber a unidade de medida, que às vezes a questão não vai te falar energia elétrica de tanto, carga elétrica de tanto. Ele vai te dar tantos joules, tantos C, entendeu? De carga. Então, você tem que já saber relacionar a unidade de medida, tá? Para saber de que variável você vai estar falando. Então, é muito importante isso até também para a resposta. Outra forma de você determinar o valor da tensão, né, é quando ela te dá o valor da resistência, o símbolo é um R, ela não tem uma unidade de medida determinada, e a corrente elétrica, que nós já vimos no estudo anterior, que ela se dá em amperes. Então, para me determinar o valor da tensão elétrica, vai ser o produto. O que é produto? O resultado da multiplicação entre a resistência e a corrente elétrica. Então, você multiplica a resistência por corrente, te dá o valor da tensão. E, para fechar, para concluir, quando a questão te dá o valor da potência, cujo símbolo é o P maiúsculo, e da corrente, que é um I minúsculo. Lembrando que potência ela te dá em watts, corrente nós já vimos, ela é dada em amperes. Então, para mim determinar o valor da tensão, basta eu achar a razão entre a potência e a carga. Ok? Tranquilo. A questão é você saber identificar as variáveis e saber a fórmula que você vai utilizar. Ok?